Lucas capítulo 7, versículo 37. Iremos até o versículo de número 40. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás dele, nos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e enxugava-lhe com os seus próprios cabelos, e ainda beijava os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem é e qual é a mulher que ele tocou, porque ela é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Podeis assentar. O Evangelho de Jesus Cristo não é uma biografia, por não tratar de tudo a respeito de Jesus, mas é um documento resumido da história do nosso Salvador. Teologicamente, nós sabemos que os 3 primeiros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, são reconhecidos como evangelhos sinóticos, por escreverem praticamente a mesma coisa. O Evangelho de Lucas, em especial, ele é um evangelho mais detalhado do que os demais, até porque Lucas, dos 4 evangelistas, é o mais culto. Ele é doutor, médico, além de médico, historiador e também teólogo. Quando ele escreve esse evangelho, provavelmente é um homem chamado Teófilo, ele deixa muito claro no versículo de número 1 e no versículo de número 2, que ele vai fazer uma narração sobre as histórias acerca de Jesus, baseando-se em testemunho de pessoas ou de testemunhas oculares acerca da vida, da obra e do sacrifício de Jesus Cristo. Em Lucas nós encontramos Jesus sendo apresentado como o homem perfeito, ou o Filho do Homem. Lucas capítulo 19, o próprio Cristo se auto-intitula dizendo: para isso se manifestou o Filho do Homem, para salvar, buscar e salvar aquele que se havia perdido. Jesus é apresentado por Lucas como o homem perfeito, o resgatador dos perdidos. E a maneira com que Lucas escreve o Evangelho mostra para nós alguns detalhes interessantes, porque a ideia de Lucas é apresentar Jesus aos gregos, apresentar Jesus aos gentios, apresentar Jesus a Teófilo, mostrando claramente que tudo o que eles ouviam falar até ali realmente era verdade. E dentre tantas coisas que se falava sobre Jesus, depois até mesmo da sua morte, é que Jesus possuía 2 naturezas. Ele era 100% Deus e 100% homem. Nunca deixou a sua natureza divina, embora Paulo escreva aos Filipenses no capítulo 2, a partir do versículo 5, dizendo que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo. Esse esvaziar-se de si mesmo não é a anulação da sua natureza, é a renúncia de privilégios. Ele veio como Deus e também como homem, e permaneceu Deus e permaneceu homem. Ele teve essas 2 naturezas. E me parece que quando eu leio o Evangelho de Lucas, principalmente os 4 primeiros capítulos, Lucas parece que tem essa intenção de mostrar que nós estamos lidando
com uma pessoa totalmente diferente de qualquer outra que já podíamos estar lidando. E ele vai oscilando, ele vai fundindo as naturezas de Jesus entre um capítulo e outro. Por exemplo, se você ler Lucas capítulo 1, versículo de número 35, ele diz, o anjo diz a Maria, Gabriel diz a Maria, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, no capítulo 1, Lucas tem o objetivo de apresentar Jesus como o Filho de Deus. No capítulo 2, versículo 7, diz que o menino nasceu. No versículo de número 21, diz que o menino foi circuncidado. Versículo 22, diz que ele foi apresentado no templo como a lei de Moisés. Versículo 52, diz que ele crescia em sabedoria, em estatura, em graça, diante de Deus e diante dos homens. A intenção de Lucas é mostrar no capítulo 2 que Jesus era um judeu como qualquer outro, um ser humano que nasceu, que foi circuncidado, que foi apresentado e que estava crescendo em estatura, crescendo como um ser humano normal. Capítulo 3 de Lucas, versículo de número 22, você vai encontrar Jesus saindo de dentro do Rio Jordão e a voz do céu bradando, e é o próprio Deus bradando do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Então, capítulo 1, Filho de Deus, capítulo 2, Filho do homem, capítulo 3, Filho de Deus, e no capítulo 4, Jesus é tentado, e o versículo de número 1 diz que ele é guiado pelo Espírito até o deserto, onde ele vai ser tentado pelo diabo. Tiago capítulo 1, versículo 13, diz que Deus não tenta ninguém e não pode ser tentado pelo mal. Então Cristo não está aqui sendo tentado na sua natureza divina, porque a sua natureza divina não pode ser tentada. Tanto é que a sua resposta não é como Deus, a sua resposta é como homem. E ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Lucas 1, filho de Deus, Lucas 2, filho do homem, Lucas 3, filho de Deus, Lucas 4, filho do homem. Parece que Lucas tem essa intenção, mostrar que Cristo é Deus, Cristo é homem, Cristo é Deus, Cristo é homem. Cristo é Deus sendo homem entre nós e Cristo é homem sendo Deus entre nós. Ele é literalmente o Emanuel, o Deus conosco, o Deus homem, o Deus entre nós, o Deus por nós e o Deus que está aqui esta noite para a glória do seu próprio nome. Então ele tem duas naturezas que estão fundidas em um mesmo corpo, e Lucas vai detalhar isso nos 4 primeiros capítulos. Lucas não tem só a intenção de mostrar, através dessa fusão de naturezas, que Jesus é tanto Deus quanto homem. Quando nós olhamos o capítulo de número 7, que foi o capítulo lido, em que fala que Jesus está na casa do fariseu para se alimentar, mais uma vez mostra para nós a sua humanidade. Ele está indo se alimentar como homem, mas no versículo de número 39, ele consegue perceber o que pensa o fariseu e ler pensamento de homem só sendo Deus. O próprio texto do capítulo de número 7 de Lucas mostra um Deus se alimentando e um homem conhecendo o pensamento de outro homem, para mostrar que Jesus carregava as duas naturezas. Ele era Deus e também homem entre nós. E aí Lucas vai diversas vezes, em diversos milagres, apresentar características do nosso Deus e apresentar situações em que o nosso Deus agiu de maneira semelhante. E dentro dessas ações de Deus de maneira semelhante, Lucas destaca alguns pontos importantes sobre Jesus, e talvez para nós seja importante não esquecer quem Cristo é. E me parece que essa é a ideia de Lucas. Entre tantas coisas, é fazer o povo não esquecer quem é o seu Deus.
não esquecer a quem lhe serve, não esquecer quem é que é por nós, não esquecer quem anda entre nós, quem se move entre nós, não esquecer aquele a quem nós viemos adorar. E quando nós olhamos o capítulo de número 7, e eu não quero diretamente me prender ao texto, mas me prender aqui às situações em que Jesus se manifesta igualmente em várias maneiras, em outros lugares, e Lucas coloca isso muito bem no seu evangelho, como por exemplo, o versículo de número 38, ele é detalhista em dizer que a mulher entrou sem ser convidada e se jogou aos pés de Jesus. Por várias vezes Lucas faz isso. Ele destaca milagres e bênçãos da parte de Deus, aonde as pessoas se jogavam aos pés de Jesus. Se não perceba, Lucas capítulo de número 5, versículo de número 8. Pedro, avistando Jesus, prostrou-se aos seus pés. Lucas capítulo 5, versículo de número 12. O leproso se prostrou aos seus pés. Lucas capítulo de número 7, versículo de número 38, a mulher pecadora se prostra aos seus pés. Lucas capítulo 8, versículo de número 35, diz que o ex-endemoniado prostrou aos pés de Jesus. Lucas ainda capítulo de número 8, versículo de número 40, diz que Jairo se prostrou aos pés de Jesus. Lucas capítulo 8, versículo de número 47, diz que a mulher do fluxo de sangue se prostrou aos pés de Jesus. Você perceba que Lucas tem essa intenção de mostrar situações parecidas, em que as pessoas se jogavam aos pés de Jesus, atrás de uma bênção, porque recebeu um milagre, porque foi liberto, porque algo sobrenatural aconteceu, ou porque reconheciam nele algo diferente de qualquer outro. Quando Lucas tem essa ideia de apresentar Jesus com pessoas aos seus pés, ele está mostrando para nós que Jesus é grande. Aleluia! Lucas está querendo mostrar que nós estamos diante de um Deus que, mesmo tendo se feito homem, continua sendo grande. Nós não servimos um Deus que se curva. Aleluia! Nós não servimos um Deus que se diminui. Nós não servimos um Deus que precisa de ajuda. Nós servimos a um Deus grande. E esse Deus grande está revelado na pessoa de Jesus Cristo. Todas as vezes que Deus quis manifestar a sua grandeza, e Lucas vai falar disso também, a serva de Deus me antecipou no louvor falando de João Batista. Quando João Batista quis falar da grandeza de Deus, ele disse: vem alguém aí que é mais poderoso do que eu. E se alguém perguntasse, como é que você pode escrever que ele é grande? Ele diz, porque eu não sou digno. Oh, glória a Deus. De ir nos pés dele. Logo, a grandeza de Deus está nos seus pés. Porque por maior que seja o homem, o maior lugar que ele pode alcançar é estar aos pés de Jesus Cristo. Se você ler Lucas capítulo de número 7, se você ler capítulo de número 7, versículo de número 28, olha a expressão usada por Cristo a respeito de João Batista. Ele diz, entre os nascidos de mulher, oh glória a Deus, não há ninguém maior do que João Batista. O maior homem que já pisou nessa terra, segundo Jesus, foi João Batista. E o maior homem desta terra disse, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés.
O maior homem da terra disse: eu não sou digno de estar aos pés daquele que batiza com Espírito Santo e com fogo, que veio depois de mim, mas já é primeiro do que eu. Oh, glória a Deus. Aleluia. A grandeza de Deus está, ou de Cristo está nos seus pés. Quando João o vê glorificado na ilha de Pátimos, o texto diz que ele começa a descrever a Jesus de cima para baixo. Fala da sua cabeça, do seu cabelo, da espada que sai da sua boca, dos olhos como chama de fogo, do cinturão no peito. E quando ele chega lá embaixo, ele diz: e os seus pés. Oh, glória a Deus. É como um latão reluzente, polido. E ele diz: e quando eu o vi, caí. Aonde? Nos seus pés. Oh, glorificado seja Deus. O Deus que nós servimos é grande. O Deus que nós servimos é grande. O Deus que nós servimos é grande. E bem-aventurado é aquele que encontra um lugar aos seus pés e ali faz a sua morada. Quando Jesus entra na casa de Marta e Maria, Lucas também fala isso no capítulo 10. Diz que Marta está atarefada com muitas coisas e Maria decide sentar aos pés dele e ouvi-lo. Quando Marta vai questionar Jesus pela postura da irmã, ele diz: esta escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Não há melhor lugar do que aos pés de Jesus. Não há um lugar mais confortável do que aos pés de Jesus. Não há um lugar mais, oh aleluia, poderoso do que aos pés de Jesus. E não houve ninguém dos que foi citado aqui que se jogou aos pés dele, que não levantou de lá diferente, transformado, abençoado e restaurado pelo seu poder. Aleluia. Além dos pés de Jesus, falar da sua grandeza. Os pés de Jesus é o lugar onde Deus nivela os homens. Oh, glória a Deus. Fora dos pés de Jesus, um é grande, outro é pequeno, um é bonito, outro é feio, um é rico, outro é pobre. Mas aos pés de Jesus só há uma classe. A classe dos necessitados. Quem vai aos pés de Jesus não está preocupado com o talão de cheque. Quem vai aos pés de Jesus não está preocupado com o sobrenome da família. Quem vai aos pés de Jesus não está preocupado com quanto ganha. Quem vai aos pés de Jesus sabe que só Ele pode resolver aquilo que o dinheiro não resolve, que o contato não resolve, que o conhecimento não resolve. Aos pés de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Lucas não fala só das pessoas se jogando aos pés de Jesus, a fim de mostrá-lo que Jesus é grande. Se você ler o texto, você percebeu que Lucas também faz questão de mostrar que as pessoas não só se jogavam aos pés de Jesus, as pessoas o tocavam. Oh, glória a Deus. Se jogar aos pés de Jesus aponta para a sua divindade e grandeza, tocá-lo aponta para a sua acessibilidade e humanidade. Deus é soberano sem ser ditador. Oh, glória a Deus. Deus é grande sem ser soberbo. Deus é altíssimo, mas é extremamente acessível. E Lucas quer mostrar isso para nós. Ele é grande a ponto de jogarmos aos seus pés, mas Ele é tão acessível que nós podemos tocá-lo. Jesus está aqui, irmãos. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz. Lucas capítulo 5,
versículo de número 13, Jesus tocou no leproso. Lucas capítulo de número 6, versículo de número 19, e a multidão procurava tocá-lo. Lucas capítulo 7, versículo de número 14, e ele tocou no esquife. Lucas capítulo 7, versículo 39, e a mulher lhe tocou. Lucas capítulo 8, versículo 44, o texto vai dizer que a mulher do fluxo de sangue o tocou. Lucas capítulo 8, versículo de número 54, ele tocou na filha de Jairo. Lucas capítulo 13, versículo 18 e 19, ele tocou na mulher encurvada e imediatamente ela se endireitou. Olha como o texto é maravilhoso. O texto diz que Jesus tocava, mas também era tocado. Jesus tocava e era tocado e tocava. E aonde Jesus tocava? No leproso. Não podia, a lei não permitia tocar no leproso, mas ele está acima da lei, ele é a graça, ele é o legislador, ele é a própria palavra. Não se podia tocar no esquife, mas ele tocava no esquife, tocava no morto, tocava na hemorrágica. Quem gritava, olhava, dizia: o senhor não pode fazer isso, porque o senhor se tornará imundo. Só que o Deus que se permitia tocar, era tão humano de se permitir ser tocado, mas era tão Deus de transformar a impureza em cura, e não ser tocado pela impureza do impuro. Oh, glória a Deus, aleluia. Há um jargão entre nós que não deveria ser, mas se tornou, e talvez não tenha o mesmo peso que deveria ter. Mas quando alguém diz: Jesus está aqui, oh, glória a Deus, isto é uma verdade prometida por Ele. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse mesmo Cristo que foi tocado e tocou, está entre nós esta noite. E se nós tivermos fé e o nosso coração quebrantado, ainda é possível tocá-lo em um culto como esse. Eu o toco com o meu louvor, e Ele me toca com a sua presença. Eu o toco com a minha adoração, e Ele me toca com a sua glória. Eu o toco com o meu arrependimento, e Ele me toca com o seu perdão. Eu o toco com a minha fé, e Ele me toca com os seus milagres. Ei, Gazário, oh Jesus, ei, Gazarramioceia, aleluia. Ah, mas eu não estou com tanta fé assim para tocar em Jesus ou ser tocado por Ele. Tomé também não tinha. Mas aí um dia Jesus apareceu e disse: toca aqui, Tomé, vê se o Espírito tem corpo, vê se o Espírito tem sangue, toca aqui, não seja incrédulo, seja crente. É possível tocá-lo esta noite e ser tocado por Ele. E se isso acontecer, algo diferente você leva para casa. Você pode levantar suas mãos por um minuto, por favor? Oh, Jesus. Ei, Daramachuramas. Levante as suas mãos por um minuto, por favor. Oh, glória a Deus. Oh, eu posso garantir à igreja pela palavra que aquele que anda no meio dos candelabros está andando entre nós esta noite. Ei, Rassuriahai. Aproveite que você estendeu as mãos. E se você trouxe uma palavra de adoração, faça isso agora.
Oh, aleluia! Aquela mulher se jogou aos pés de Jesus e ela chorava, ela colocou os seus cabelos como toalha, ela sabe que estava diante daquele que perdoa, que sara, que move, que restaura, que liberta. Ele está aqui. Oh, e oh, eu gosto das palavras de Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o, porque Ele está onde? Está perto, muito perto, está muito perto. Perto aonde? Perto do teu lado. Perto aonde? Foi mais longe do que isso. Jesus Cristo, Ele não está só perto, Ele está dentro de nós, pela pessoa bendita do Espírito Santo. Se alguém aqui é casa de Deus, então Ele enche você. Aleluia, aleluia. Seu Deus é grande, mas seu Deus também é acessível. Ele é grande e por ser grande, deve nos ter aos seus pés. Mas Ele é acessível e por ser acessível, deseja ser tocado, deseja ser sentido, deseja ser notado. Oh, glória a Deus. Uma terceira coisa que Lucas apresenta sobre Cristo e que nós não podemos esquecer: primeiro, que Ele é grande; segundo, que Ele é acessível; e terceiro, que a sua palavra é poderosa. Oh, glória a Jesus. Olha o que o texto diz. O texto diz que a mulher está chorando, tocando nele, e um fariseu começa a questionar a Jesus por aquela mulher estar tocando nele. E aí Jesus diz para ele: uma coisa eu tenho a te dizer. Oh, glória a Deus. O que Jesus tem a dizer é tão importante que o fariseu diz para Jesus: então diga, mestre. Aleluia. E Jesus começa a contar uma história de devedores que foram perdoados pelo seu Senhor. E ele explica que quem muito foi perdoado, muito ama, porque os seus pecados foram perdoados. E ele termina olhando para aquela mulher e dizendo: a tua fé te salvou, vai em paz. Oh, glória a Jesus. Aquela mulher entrou sem ser convidada. Aquela mulher foi menosprezada por estar ali. Mas a resposta certa vem da boca do Senhor. A resposta certa vem da boca do Senhor. E Lucas faz questão de mostrar que nós estamos lidando com um Deus que tem palavra e que a sua palavra é poderosa. Capítulo 4, ele expulsa o diabo no deserto pela palavra. Capítulo 5, Pedro só tem uma pesca maravilhosa, porque ele decidiu obedecer a palavra. Capítulo 4, quando ele diz para o leproso: eu quero que tu seja limpo, e o texto diz: no mesmo instante, ele ficou sarado. Capítulo 4, o paralítico desce do telhado e ele diz: perdoados são os teus pecados. Alguém diz: quem é esse homem para perdoar pecado? Aí o texto diz, e Jesus pergunta para eles, isso aqui é maravilhoso. Jesus pergunta assim: o que é mais fácil? Oh,
Oh, glória a Deus. Perdoar os pecados dele ou mandar ele levantar e andar. Oh, glória a Jesus. Se fosse um homem normal, ele diria: o que é mais difícil? Perdoar ou levantar um paralítico? Mas como Deus não conhece dificuldade, ele pergunta: o que é mais fácil? Oh, glória a Deus. E se vocês estão em dúvida de que eu sou o Messias, para que saibam que eu tenho poder para perdoar o pecado. Ele não tocou no paralítico, ele disse ao paralítico: levanta e anda. E o texto diz: na mesma hora. Oh, recalamas. Irmão, você está aqui para dar glória a Ele. Você está aqui para exaltar o teu Deus que tem uma palavra poderosa. E o que dizer então de Lucas capítulo 7, quando Jesus está caminhando e alguém diz: vá na casa do centurião, ele é tão bom para a gente, ele nos ajudou tanto. Jesus diz: eu vou lá. O centurião diz: oh, vai não, minha casa não sou digno que o senhor entre lá. Então não vou. Não, o senhor não precisa ir, dá uma palavra só. Oh, glória a Jesus. Dá uma palavra. Aí olha a visão de autoridade que esse homem tem. Por isso Jesus Cristo disse: nem em Israel eu encontrei uma fé assim. Porque ele vai olhar para Jesus e vai dizer assim: eu também sou homem de autoridade. Oh, glória a Deus. E tenho servos ao meu comando. Eu digo para eles: vai, e eles vão. Digo: vem, e eles vêm. Digo: faça, e eles fazem. O Senhor também é assim. Oh, glória a Deus. Só que eu mando nas coisas visíveis. Oh, glória a Deus. Aleluia. Mas até aquilo que eu não posso ver obedece a tua voz. Até aquilo que eu não posso ver obedece o teu mandado. Até aquilo que eu não posso ver obedece quando você fala. É por isso que o salmista vai dizer que a palavra da boca de Deus acende labaredas de fogo, que a palavra da boca de Deus desnuda as brenhas e faz tremer o deserto, porque não é uma palavra de homem, é a palavra do Deus que fez o céu. Uma palavra, oh glória a Deus, uma palavra, oh maravilha. O texto diz, irmão, para piorar a situação no bom sentido, para mover quanto Deus é poderoso. Lucas vai dizer que com uma palavra ele cura leproso, com uma palavra ele traz peixe para a rede, com uma palavra ele faz o servo do centurião levantar, melhorar. Aí ele vai para o capítulo 7 e diz: e tem coisa maior. E aonde foi isso? Em Naim. Em Naim, teve peixe lá? Não. Teve cura lá? Também não. Tinha um morto lá. Oh, glória a Deus. E o que ele fez? Ele disse: levanta-te. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E o morto levantou pelo poder da sua palavra. E o que dizer de Lucas capítulo 8, quando ele chega na casa de Jairo, e a moça está lá morta, e ele vai dizer: ela não está morta, ela está dormindo. Alguém ri dele, zomba dele, faz aquelas coisas todas com ele. Ele entra no quarto da menina e diz: Talita, cumi. Menina, a ti te digo, levanta-te. E na mesma hora, eu gosto da expressão de Lucas. Ele diz assim a respeito do filho da viúva de Naim: e na mesma hora o defunto sentou. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ele está olhando e vendo e dizendo: na mesma hora o defunto, o que eu tinha certeza que estava morto, o que eu tinha certeza que estava acabado, o que eu tinha certeza que estava destruído, levantou pelo poder da sua palavra. Só que aí João quis bater de frente com Lucas. Disse: Lucas, isso aí foi mole. Em Naim ele tinha acabado de, na casa de Jairo, ele tinha acabado de morrer. Em Naim fazia mais ou menos aí um dia de morto. Mas em Betânia, oh glória a Deus, aleluia, 4 dias, aleluia.
E aí ele não disse igual disse para o rapaz, menino. E nem disse, como disse para a menina, menina. Ali ele chamou o nome. Oh, glória a Deus. Porque se chamasse morto, ele gritou. Com o menino ele falou de perto, menino. Com a menina ele falou de perto, menino. Porque com o menino ele falou com o rosto no esquife. Com a menina ele falou dentro do quarto. Mas em Betânia ele falou da rua. Ele deu um grito. E se ele desse um grito morto, ia ter um problema, irmão. Então ele grita, Lázaro! Oh, glória a Jesus. E não sei o jeito que Lázaro deu, mas sei que ele saiu de lá, porque ele ouviu a voz do Todo-Poderoso. Eu tenho a plena certeza e convicção que nesses dias de culto aqui, de campanha aqui, como todo ano, Deus tem falado a esta igreja, e com toda certeza o poder da sua palavra vai mudar coisas ao nosso respeito, vai mudar coisas ao nosso respeito. É o escritor dos Hebreus que diz que isso é fé, porque a fé diz para mim que as coisas não foram criadas pelo que já existe, antes elas foram criadas pelo que não existe, pelo poder da palavra. Oh, glória a Deus. Aleluia. E aí quando você reconhece que Ele é grande, quando você reconhece que Ele é acessível, quando você reconhece que é poderoso, não tem mais nada o que fazer que não seja adorá-lo. Oh, glória a Jesus. Eu concluo dizendo que a mulher está adorando, e eu já disse isso aqui uma vez, se disse vou dizer de novo, se não disse vou dizer agora. A mulher está adorando, e Jesus conta uma história. Eu acho fantástico essa ideia de Jesus, porque a mulher está adorando e Jesus vai contar uma história. E isso é proposital, para mostrar que por trás de toda adoração tem uma história. E quando não se conhece a história de quem está adorando, a gente se costuma a se meter na adoração. Para que isso? Para que tudo isso? Por que está chorando? Por que está sentindo tanta coisa se eu não estou sentindo? Deus não precisa que eu sinta para abençoar o outro. Oh, glória a Deus. Aleluia. O que Deus tem que fazer não depende de mim. Não depende de você. O que Ele quer fazer na vida do outro, Ele faz diretamente porque Ele é Deus. Só que quando a gente não conhece a história de quem está adorando, a gente se costuma se meter na história do adorador, na adoração do adorador. Oh, glória a Jesus. Aí Jesus vai contar uma história para ele, para mostrar que aquela mulher está adorando daquele jeito, porque ela sabe o quanto ela foi perdoada. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Quem entende o poder do perdão, irmão, não economiza na adoração. Quem entende que nem para ser convidado para essa festa merecia, não economiza adoração quando chega. Porque ele sabe que por muita gente talvez nem estaria aqui, mas por causa daquele que é grande, acessível e poderoso, vale a pena se jogar no chão, vale a pena levantar a mão, vale a pena se render na presença dele, porque mesmo conhecendo a minha história, não me ignorou, mesmo conhecendo a minha história, não me desprezou, mesmo conhecendo a minha história, não me colocou para escanteio, mesmo conhecendo a minha história, não me julgou como os outros, mesmo conhecendo a minha história, não me deixou no final da fila, mesmo conhecendo a minha história, ele olhou para mim e disse: perdoados são os teus pecados, e vai em paz, porque a tua fé te salvou. Oh, glória a Deus. Tudo isso para concluir dizendo uma coisa:
Não abra mão da sua história com Deus. Oh, glória a Jesus. Não abra mão da sua história com Deus. Ele é grande. Ele é acessível. Ele é poderoso. Ele está aqui. Fique em pé, por favor. Feche os teus olhos, por gentileza. Feche os seus olhos, por favor. Temos algo para entregar a Deus. E vamos entregar. Fecha os teus olhos, por favor. Dá uma olhadinha para a tua história. Oh, Jesus. Fecha os teus olhos, por favor, dá uma olhadinha para a tua história. Dá uma olhadinha para a sua história. Dá uma olhadinha para quanto você vacila. Dá uma olhadinha que por causa dessas situações que ocorreram na sua vida, existem lugares que você nunca entraria. Porque os homens dizem, não merece. Aleluia. Mas mesmo os homens negando o convite, a presença te atraiu. Oh, Jesus. Te atraiu para os pés daquele que é misericordioso. Ei, que assim te arramaram. Aleluia. Te atraiu para os pés daquele que é grande, acessível e poderoso. De olhos fechados como estamos, põe a mão sobre o seu coração, por favor. Você está vivo. Aleluia. Você está vivo. É sinal que a história ainda não acabou. E presta atenção no que eu vou lhe dizer. Não economize na adoração.
Não economize na adoração. Porque enquanto eu falo à igreja, o Deus de milagre, oh Jesus, o Deus que perdoa pecado, o Deus que restaura a dignidade dos filhos, o Deus que cobre o homem com seu sangue, está entre nós. Aleluia. Aproveite para entregar sua adoração agora. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje eu sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar eu quis sustentar, me sustenta. Aproveita para adorá-lo. Diga te louvar em minhas tentações e te louvar. Libera a tua adoração esta noite. É mais que está. Libere a adoração a Ele. Posso não ver o amanhã, mas hoje eu sei que esse deserto vai chegar ao fim. Aleluia. Te adorar eu quis Aleluia. sustentar-me de pé.
Mas que estratégia, eu posso não ver o amanhã, mas hoje eu sei que esse deserto vai chegar.